boa noite a todos. Tudo bem? Amigos seguidores de Monge Luiz, aqui estamos mais uma vez para a nossa live semanal. Excepcionalmente hoje, 30 minutos mais cedo, 18h30, em virtude de um convite tão aguardado por mim. Ele já chegou pontualmente, como sempre. O grande Yuri. Gigante! Gigante! Pontualíssimo! Rapaz, que coisa boa! Boa noite! Rapaz, há quanto tempo? Só assim, né, rapaz? Pra gente se encontrar, velho. Esses desencontros da vida. Tempão, né, que a gente não se fala. Acho que a última vez foi lá no Rio Vermelho, né? Na Cacete. Foi com o Fernando Bichara. Foi com Fernando. Nossa, rapaz, quanto tempo. Você naquela humildade sua, hein? Com a agenda cheia. Que nada, que nada. Eu aqui, Mochela, André Luiz. Eu falei, rapaz, o homem tá cotado. Nada, rapaz. Olha aí, ó, chegou aí, ó. Fernando Bichara, já tá aí na área. Fernando, meu amigo, grande abraço. Como vai? Minha amiga Érica. Tudo bem, boa noite, Luísa. Eu tava aqui fazendo uns prolegômenos, como diz a Alva Espírita, enquanto eu disse, rapaz, normalmente o pessoal leva os 2, 3 minutos para entrar. Quando eu entrei aqui, eu falei, puf, Yuri Carvalho. Eu falei, rapaz, o cara é rápido. Ô, rapaz, eu tava. Aí eu disse, não, deixa eu me preparar aqui para poder entrar no horário certinho, para que a gente possa aproveitar, né, todo o tempo aí, para que a gente possa. Esse tema tão bom, né, pra gente bater um papo. Eu de praxe, como sou de praxe aqui, eu deixo passar aí uns 3 minutos, o pessoal chegando, né? A gente sabe que esse horário é horário de pico, de rush, mas também o Instagram, ele não perdoa aquele tempo dele, e a gente tem que ter disciplina no Instagram. E, pois é isso, rapaz, estamos aguardando aí, né, como é que os templos vão se comportar agora após essa liberação, né, do... Adalice, boa noite. Adalice, boa noite. É nossa amiga também, seja bem-vinda. Como é que os templos vão se comportar aí, né, Trajano? Com essa abertura, mesmo que seja com segurança, para que a gente possa retornar à casa, né? Como dizia Carlinhos Conceição, nossa Casa Santa. Enquanto eu estava fazendo os prolegômenos aqui, eu estava fazendo uma apresentação formal que eu sempre faço, até para quem é novo aqui no Irmãos de Luz, né? Esse grupo foi criado há 16 anos atrás. Eu tenho uma honra de ter você no nosso seleto grupo no WhatsApp. Eu falo seleto grupo porque, infelizmente, o WhatsApp ainda não concebe, pelo menos para mim, eu não consigo colocar tudo que eu gostaria. Então eu tenho que selecionar, fazer aquele filtro, não que os outros não mereçam, mas eu tenho um sonho de, em breve, abrir um Irmão de Luz 2, numa memória maior no tablet, para poder expandir, né? Porque você conhece um pouquinho da história, só para quem está chegando agora, bem-vindos. O Irmãos de Luz, ele foi criado há 16 anos, chamado Yahoo Grupos, quando o e-mail ainda era uma tônica, antes de existir até o Facebook. E a gente trocava PowerPoints, aquelas mensagens melosas, você lembra? Aquelas músicas que ficavam batidas, né? E eu peguei muito essa época daquelas mensagens, Irmãos de Luz. E a gente tem um grupo, que é a Pedra Fundamental, eu sempre gosto de brincar, né? Tem lá no grupo que você conhece Rosana, Diana, Dona Lúcia, Robson, em memória, meu grande amigo que eu nunca esqueço, voltou para a paz espiritual. E dali, com as novas vertentes, foi surgindo o Orkut, foi surgindo o Facebook, a gente foi abrindo os braços para atender diversos tipos de plataformas. Tem perfis que tem gente que está na comunidade Irmãos de Luz, que você também está, honrosamente. Tem gente que não gosta do Twitter, tem gente que gosta do Twitter, não gosta do Instagram, tem gente que gosta do Instagram, tem gente que não gosta do Zap. Então, a gente tem esse movimento com um objetivo, Yuri, edificar o ser. Para passar a mensagem espiritualista, sem restrição, com tolerância religiosa, de Umbanda, Candomblé, claro que minha linha é espírita, mas a gente é aberto a todos.
Quem me conhece sabe que eu sou secretista. Eu entro ali, eu permeio. Se você me chamar para ir ver um evento da Umbanda, eu vou de boa, entendeu? Você chonoei, já tomei jurei. Eu tô aberto. Só tem uma coisa que eu me recuso. É fanatismo. É extremismo, sabe? É perda da razão. Aí eu já não vou. Mas fé raciocinada. É o que você falou. Presente, por favor. Eu também tenho essa mesma linha, até porque eu gosto muito do espiritualismo, né? Eu estudo, né, isso até formalmente, estou até concluindo o curso na área de terapia transpessoal, lá no Recanto de Luz, ao qual super recomendo, são 2 anos de formação, e já estou em fase de conclusão de curso, e eu sou muito fã dessa questão do pertencimento a todas as crenças através da religião do bem, religião do amor. Porque quando nós ficamos condicionados a apenas uma crença limitante, como você falou, impossibilitada pela questão do fanatismo religioso, onde a sua verdade ela predomina, a gente passa a aprisionar pessoas. A gente faz com que as pessoas não exercitem a sua capacidade de expandir no sentido do que te leva a Deus, porque às vezes o que me leva a Deus, o que me leva são diferentes tipos de percepções acerca do mundo, de percepções na caminhada. Muitas vezes tem pessoas que têm uma percepção mais apurada de Deus, de acordo com o seu autoconhecimento, né? E a gente termina limitando as outras pessoas, ou seja, criando crenças limitantes em outras pessoas, no sentido de que nós temos a razão. E a doutrina espírita, né, ela foge, na minha opinião, nessa nova etapa do espiritismo, que eu acho que é a mais do coração, é a era do magnetismo. Muitas das carcaças arcaicas que aprisionam pessoas estão indo por água abaixo. Então a lei do amor, ela está sendo de uma profusão muito forte, Trajano, entende? No sentido da energia ser o nosso principal cartão de visita. Então, é o que você falou, eu gosto de tudo, já estudei sobre a Umbanda, já frequentei a Umbanda, gosto, tenho muita gratidão, a Igreja Católica, vou, os evangélicos, o Jorei, e outras linhas, acredito que a religião hoje é o amor, cara. Né? A religião é o amor, quanto mais você libertar almas, e é como você falou, eu tive o privilégio, tenho muita gratidão a você, de uma palestra simples. Eu acho que foi a minha 3ª palestra lá no CACEF. Conheci você, esse grande homem chamado Fernando Bichara, que me acolheram de um jeito, rapaz, que meu Deus do céu, que acolhimento, e fizemos uma amizade, onde a gente está aqui até hoje, eu acho que tem uns 3 anos, e pudemos ali, cara, através de uma tranquilidade, né, de um magnetismo mais profundo, estarmos aqui nessa caminhada e estarmos nos encontrando. Espero que a gente possa bater papo pelo Irmãos de Luz em outras vezes, outras oportunidades. Que o prazer é meu, né? Estar com você aqui, nosso grande palestrante. É grande. Grande, tem 1,89 m. Eu tenho 1,60 m. A nutricionista já disse que eu tenho 68. Mas eu cresci com a altura de 1,65, imagine, quase anão. Você me lembra muito, para a gente já começando aqui a entrar no foco principal, que é justamente você falou de caridade e amor, a gente vai falar de Jesus, eu já fixei no título aí. Meu irmão Marcos, bem-vindo, advogado aí, o principal primogênito da família aí. Fazer as apresentações rápidas aqui para a gente adentrar no tema principal, pegando esse gancho que você deixou aí. Você me fez lembrar meu amigo que desencarnou, que foi um dos fundadores do Irmãos de Luz, e o Robson, que Deus o tenha sempre. Ele era muito franzino, foi com a faculdade, a gente se bateu na vida aí, se encontrou de novo pelo grupo de estudo, lá na Liberdade, que aliás, eu já estou começando a me arrepiar aqui, mas eu com o tempo fiquei um pouquinho meloso, mas eu não vou chorar agora não, mas desse grupo de estudo, que foi a base do Irmãos de Luz, 2 já desencarnaram e retornaram ao passo espiritual. Foi Robson, que foi num acidente automobilístico, e minha amiga Rose, mulher amiga de Rogério, a minha amiga de Rosana, que desencarnou naquela fatídica tragédia de Margarida, né? Sim, eu lembro.
e é um espírito de luz que com certeza foi bem acolhida pelos pequeninos que ela tanto ajudava na sua caridade, lá na área de Mar Grande, bem pobre. E você vê a desencarnação, né? Ela foi dormir, tirar um cochilo, 6h30 da manhã, na hora de partir, ali bem pertinho, justamente no lugar da pancada. Ela costumava ficar na proa, na parte de cima, e a amiga dela que sobreviveu disse que nesse dia, em aspas, excepcionalmente, ela disse: vou tirar um cochilo lá embaixo. Foi onde a maioria das vítimas voltou para a paz espiritual, né? Para você ver como é que são as coisas na vida, né? Prepararam ela, deve ter adormecido, a transição dela, com certeza. Foi leve, suave. Perfeito. Então, Manuel Trajano, para quem está chegando depois, eu sou orador espírita também, aí já estou nessa caminhada. Acho que, como a maioria, eu conheci o espiritismo pela prática, depois da teoria. Gosto muito de fenômenos, gosto muito de estudar fenômenos. E sou da irmã Sheila. Quando me perguntam: onde você é? Sou da irmã Sheila. Mas hoje a gente é de todos, né, Yuri? E eu conheci Yuri na CACEF, amada CACEF. Conheci Yuri numa área que ele também atua aí, ele fica à vontade para ele falar, como falar, que é uma área que eu admiro muito. Essa área que você atua profissionalmente, eu sempre carrego comigo na área de saúde e segurança do trabalho, nas minhas exposições, principalmente na parte de psicologia, que a gente conversa bastante, né? Na parte de psicologia. Admiro muito a batalha do pessoal da sua área. Pode ter certeza que eu tenho o maior respeito na sua área de atuação e carrego isso comigo na prevenção de acidentes e doenças. E assim, Yuri, esse encontro, você também expositou aí de mão cheia. Você me lembrou meu amigo que eu falei aqui, porque ele também tinha 1,65 m. E ele disse uma vez: olha, Deus me colocou no vasilhame pequeno, apenas. Porque o bicho era valente, viu? O bicho era guerreiro. Era magrinho, franzino, mas não comia reggae, não. Mas era uma alma boa. Mas só quando provocavam ele, desrespeitavam a mulher na frente dele, ele dizia: rapaz, Deus me colocou no vasilhame pequeno, porque se eu tivesse o tamanho de Trajano, você ia ver o estrago aqui. Aí eu falava para ele: Robson, deve ser por isso que você está no vasilhame pequeno, que Deus não quer dar asa cobra. Aí você acabava de rir. Mas vamos lá, Yuri, quer fazer essa sua apresentação para a gente adentrar no tema? Eu sou Yuri Carvalho, né, tal qual o Trajano. Aí a gente está nessa caminhada, né, dentro da doutrina espírita, no sentido de levar essa boa nova de uma forma mais leve, de uma forma mais acessível. E dentro da Casas Espíritas a gente tem esse trabalho, né? Eu trabalho no André Luiz, e a gente tem a oportunidade de levar alguns pensamentos a outras casas espíritas. Então eu estou nessa lida aí da doutrina, nasci em casa espírita, desde menino mesmo, com minha mãe me levando à infância. Sou originário de Juazeiro, onde na adolescência tive a oportunidade Terra de Vete, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no CELAC, Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, na minha adolescência, e realmente foi uma casa que nos dá uma lucidez acerca dessa doutrina, né? Justamente, Trajano, trazendo a proposta que o Cristo nos trouxe, como a gente tem esse tema bem profundo. Falar de Jesus é algo muito profundo. E principalmente como Mark Baker, né, o grande escritor americano, no seu livro Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, ele justamente nos traz essa visão profunda e psicológica do Cristo, onde ele nos traz esse pensamento mais associado às nossas fragilidades psicológicas, canalizando a fé muito mais além do que o próprio conhecimento, porque o poder da fé, assim já dito por Jesus, ele nos torna seres capazes de ir à busca do conhecimento. Então, nessa caminhada, a gente vai exemplificando e vai passando por diversos momentos em que a gente realmente, de fato, encontra um campo para o emprego do que a gente lê, do que a gente estuda, seja nas enfermidades, sejam nas dores, nas perdas, nas autoperdas, através das angústias, das ansiedades, das tristezas, das dúvidas, e que tudo está batendo à nossa porta. Esse turbilhão de emoções vem nos trazendo
tanta ressonância psicológica, Trajano, que realmente uma fé mais raciocinada vai nos colocar nos trilhos, fazendo-nos enxergar esse horizonte mais profundo do Cristo. Porque não, conforme faziam os cristãos da igreja de Antioquia, no passado, onde eles realmente exercitavam aquela fé fervorosa, né? Simão Pedro, Filipe, Maria já transformada, Maria de Magdala, o próprio Saulo também, Paulo, nos traz esse Cristo redivivo. Esse Cristo que nos faz encarar frente a frente os nossos medos, sem mais aquelas alegorias às quais nós fomos ensinados para poder nos driblar e fugir de nós mesmos. Então, Cristo tem nos trazido essa mensagem, principalmente através da doutrina consoladora, onde, se nós não aprendermos com o passado de dores, de tristezas, vamos ficar presos a eles, não tendo uma perspectiva de futuro mais leve, mais alegre, mais transcendental, no sentido do contato com a espiritualidade. Então Jesus engloba tudo isso, né? Desde a humildade, o qual nasceu em uma manjedoura, nos trazendo outros painéis de caridade, assim como ele fez as suas curas e milagres. Eu sempre costumo, Trajano, fazer um paralelo ao nosso comportamento hoje. Né? De que forma estamos sendo cristãos? De que forma estamos trazendo Cristo raciocinado, refletido, dentro de um processo de reconhecimento das nossas fragilidades para a nossa caminhada? E eu tenho percebido hoje o quanto a gente tem tido papel fundamental, nós espíritas cristãos, dentro desse processo de conturbação psicológica em virtude dessa pandemia. Eu tenho encontrado muita gente desmotivadora, onde você lança uma ideia de motivação, as pessoas de pronto rebatem, tentando rebaixar aquela sua chama. E muitas vezes você quer deixar pegadas de luz e insistentemente as pessoas terminam apagando as pegadas. Quer dizer, apagando não, mas tentando diminuir. E isso é perigoso porque faz com que esse véu que cega as pessoas, inclusive a gente, né? Lógico, no sentido de não despertarmos, nos tem trazido doenças psicossomáticas. Tristezas, angústias, falta de um norte, falta de uma rota, vazios tão profundos, onde, sem nenhum fanatismo, só Jesus, Trajano, vai nos trazer esse rumo de volta. E Jesus é psicologia, né? Jesus é psicologia, Jesus é resiliência. E quando mais achamos que já avançamos, é que aí a gente precisa refletir e avançar mais. Então Jesus, ele engloba toda essa conjuntura de arquétipos muito falsamente de falsos arquétipos, muitas vezes construído por nós, e Jesus vem descortinando esses arquétipos de virilidade, de padrão de paz, de tudo, trazendo uma libertação, um despertar. Porque dentro dos nossos próprios evangelhos, principalmente em Lucas, a gente vai encontrar uma gama de reflexões profundas acerca do Cristo, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona de forma muito contundente, né? Qual o modelo mais perfeito de homem que a humanidade pode seguir? Então eles simplesmente dizem Jesus. Perfeito. E eu fiz uma palestra com esse título, né? Chamado Jesus, Modelo e Guia, que foi em cima dessa questão 625. Então,
a mensagem do Cristo, ela nos esclarece que o amor, na época de Augusto, quando Jesus justamente veio nessa época áurea da paz romana, justamente trazendo uma nova energia para a vinda do Cristo, mostrando que a humanidade já estava preparado para a sua vinda. Jesus, ele de uma forma, eu gosto muito, Trajano, de falar de Jesus sem nenhum tipo de amarração religiosa, sabe? Eu gosto de falar daquele homem como se nós tivéssemos contato agora, daqueles espírito que coordena, como diz Raul Teixeira, o nosso sistema solar. Então, uma intimidade onde você sentia que aquela época, uma sociedade extremamente rigorosa na questão do status quo, pelo aspecto financeiro, posição social, muitas reminiscências de estados primitivos da alma, onde os duelos eram normais, onde o assassinato era normal, e tínhamos um judaísmo muitas vezes mal compreendido e mal vivido, se afastando muito das leis de Moisés, do amor, que ele também pregara, dos 10 mandamentos. Então Jesus vem apenas nos trazendo essa conexão direta com Deus, dizendo que o amor é amar ao próximo sobre todas as coisas, e a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E que fora da caridade não há salvação. E aí você vê aquele menino, aquele jovem, pouco se tem sobre a infância de Jesus, né? Mas muitos relatos, principalmente através de estudos feitos por Haroldo Dutra e outros estudiosos, vêm nos dizer que Jesus pregava em sinagogas, falava a adultos da lei naquele momento, e todos se encantavam. Na Boa Nova a gente vai ver que Humberto de Campos retrata diversas passagens de Jesus tratando com João Batista, falando que toda aquela planície pertencia a ele. Esse é o meu reino onde eu vim construir a verdade. E essa verdade que ele nos falar é essa verdade que nós precisamos, que nós trazemos, não é nem precisamos, que nós necessitamos colocar no nosso coração, irmão. Porque é um tal de orgulho, uma tal de vaidade que tem atrasado a humanidade. Não que deixemos de ter, mas talvez esse processo, né, de transformação do planeta, que de fato é, que nós realmente estamos passando por grandes transformações. Basta ver esse momento dessa pandemia, é que a palavra cristã, na acepção mais profunda do sentimento humano, tem nos trazido essa luz mais profunda. Trajano, se hoje nós falarmos de amor, antigamente quando a gente falava de amor, a gente reflexionava muitas vezes através do amor, daquele amor mais instinto, mais paixão. Então, quando a gente hoje expande essa concepção do amor, a gente vai perceber que o amor por todos, e esse amor ele é alicerçado pelo perdão, pelo auto-perdão, pelo amor àqueles que muitas vezes nos confrontam, porque o que mais solicitamos à divindade, o que mais pedimos, ela nos traz em contraposição. Se nós pedimos paciência, ela nos traz momentos para exercitarmos a paciência. Então Jesus, ele traz essas lições sublimes que, sem sombra de dúvida nenhuma, nos traz esse roteiro consistente de vida. É um roteiro de vida. É um roteiro em que, se a humanidade sentir a intimidade de seu coração, sensibilizando com as forças magnéticas dessas palavras profundas do Cristo, o seu sol interior irá passar a brilhar. Não tem outro caminho. Não tem outro. Não estamos falando aqui de pregações religiosas,
de crenças em que lemos em livros, de que nós estudamos nas comunhões, em Bíblias, porque na questão 620, 785, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos deixa clara que entre nós e Deus existe a consciência. Deus está na nossa consciência. E quem é Deus no nosso plano aqui? A Boa Nova, Jesus. Então, Trajano, só para a gente fazer essa introdução aí, é que... Prolegômeno. Esses prolegômenos, assim como o livro dos Espíritos nos faz, descortina justamente essas crenças das filosofias, pontuando a teoria socrática, platônica, através do conhece-te a ti mesmo, passeando ali por Confúcio, através das suas tradições orientais, indo pelo taoísmo, nos libertando um pouco da matéria, fazendo essa conexão entre nós e a divindade, através da capacidade da meditação, trazendo essa conjugação entre posturas, verbo e espiritualidade trazida pelo Cristo. E que, consequentemente, a gente vai ver na doutrina espírita uma maior profundidade através da imortalidade da alma, onde o próprio Cristo falou, né? Eu enviarei um consolador prometido para que melhor interpretem os meus textos, visto que à época os seres humanos não tinham a capacidade de compreender a grandiosidade da palavra do Cristo. E de fato parábola, justamente para se sentir compreendido. A questão da parábola, quando você toma água aí, a gente para aliviar a garganta, então perceber que você está um pouquinho tossido assim, mas eu vou dar uma aliviada, né? Justamente essa parábola que ele trazia no ciente linguístico, até falar com cuidado aqui, porque entrou uma psicóloga aí, né? Você falando em arquétipo. Um abraço aí, a gente não tem condição de ler tudo aqui, gente, mas a gente está lendo, viu? A Daniela falou aí, Feliz Dia do Amigo, a América falou aí também. As palavras que vocês estão dizendo aí, não dá para ler tudo, mas a gente está captando aqui. A verbalização, que a amiga falou aí mais cedo, realmente não adianta ficar nas palavras, a gente tem que levar para a prática. Se você me permitir, Yuri, só rapidinho, pode quebrar sim. totalmente seu raciocínio, eu vou pegar um pouquinho de tudo que você falou aí, vou botar aqui na panela, vou misturar um pouquinho, vou botar um tempero baiano, para a gente falar assim. Outro dia eu assisti uma palestra aqui, live, e um amigo, Tom Almeida, grande amigo Tom lá da Face, com Solange Mike, duas pessoas que eu admiro muito, eles falaram um negócio bem interessante. Eles falaram bem interessante. O que são 2000 anos dentro da espiritualidade? Foi ontem. O tempo psicológico com o cronológico, eles não estão realmente alinhados. Jesus falou com entes de parábolas, um ente linguístico, há 2000 anos atrás, para se fazer entendido. E hoje, pegando o que você falou aí, não há essa compreensão. Não há essa Jesus ainda precisa falar em parábolas, e como você disse aí, agora eu vou levar para uma linguagem de legista, né? Desculpe o humor negro. A gente tem que dissecar essas palavras através das doutrinárias para que não fiquem naquelas verbetes muito bíblicas para não tornar maçante. E é uma coisa que eu admiro muito em você, que eu também carrego isso comigo, de dar aquela quebrada no gelo, de falar assim, Jesus hoje, dentro do contexto, vamos pegar a linha espírita de mundos primitivos aos mundos superiores. Estamos ainda saindo de provas e expiações para se completar uma regeneração, segundo Emmanuel, lá para 2047, 2048. Mas esqueçamos os números. Vamos viver o hoje. Aí, para botar nessa panela aí, tudo que você falou, eu trouxe aqui algumas pautas para a gente já ir jogando. Por que esse tema? Primeiro motivo, sintonia. Quando você chegou para mim, Trajano, bora falar de Jesus. Eu estou arrepiado aqui, não sei se dá para ver que estou arrepiado. Eu estava lendo uma obra chamada Jesus, uma investigação de Luiz Pimentel, jornalista. Uma linguagem de jornalista, investigativa, santo sudário, tudo, como eu gosto. Isso é aquela linha padrão maçante católica, velho do novo. Claro que ele fala as passagens, traz a reflexão dos significados e as significâncias,
E se alinha com tudo que você falou aí. Por que aquilo? Jesus só é falado nos últimos 7 dias da vida dele. Eu, Trajano, quero saber da infância. Eu quero saber do Jesus criança também. Eu assisti, na minha época adolescente, A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. Eu assisti O Corpo, do Santo Sudário, com aquele ator espanhol, daqui a pouco é o nome dele aí, esqueci agora, Antônio Bandeiras. Sim, Bandeiras. Assisti Estigmata, Chagas Jesus Cristo com Daniel Barney, se eu não me engano. Eu fui pegando esses filmes, para não falar a trilogia de Dan Brown, né? Que, assim, são filmes provocativos que causam polêmica, mas chamam a gente para reflexão, para o olhar da ciência, para o olhar extra, Velho, Novo Testamento, para a nossa realidade. Você falou de Maria Madalena, você falou aí mais cedo da questão da virgindade, Imaculada Conceição. Jesus, ele teve esses fenômenos, sim. Mas como a Igreja Católica dominante, aqui não vai um julgamento, é só uma análise. Eu também sou católico de batismo e tornei espírita, mas hoje eu, Trajano, sou secretista. Se você chegar aqui em minha casa, eu tenho um Ganesha, eu tenho um São Jorge, eu tenho um cristal, pirâmides do Egito. Alguém um dia me falou, Trajano, sabe o que é isso? Sintonia com todas as passagens que a gente teve na vida espiritual. Yuri teve, Trajano teve. Eu tenho um lado hindu muito forte, que o pessoal diz. Eu sou guerreiro daquele José Elmo na cabeça. Não tenho um pouco de orgulho do meu passado, não. Já me disseram com fonte assim. Só para encerrar aqui minha palavra, eu brinco comigo mesmo, porque que hoje eu sou engenheiro de segurança e sou treinado em combate a incêndio. Adivinha por quê? Dizem aí que eu botei muito fogo no passado. Misericórdia. Que até hoje fazem fila aí querendo cobrar dívida. Ah, tá com essa carinha hoje fazendo palestra, mas o âmago dele eu sei, tudo. Aí tem um que vai botar pano nos quentes e dizer calma, ele tá tentando se esforçar ali, melhorar. É assim que eu vejo as reencarnações. Então a gente está no mundo de regeneração. A tecnologia que nos aproxima aqui agora nessa live, tem um filósofo aí, o pensador, que disse assim, os idiotas sempre existiram. A facilidade da conexão fez com que eles se reconhecessem. Olha, não sozinho não. Claro, quando eu falo idiota aqui, não é no sentido depreciativo, é no sentido assim, de que há pessoas que ainda estão moralmente pouco elevadas, né? Vamos falar numa linguagem bem técnica, e outras mais elevadas. Mas esses pouco elevados que ainda proporcionam a baderna, a apologia do caos, a palavra de Jesus fica esquecida, eles estão no estágio deles, não cabe a nós, seres humanos mortais, julgar. Vamos ajudar eles, né, Yuri? Justamente. Você falou uma coisa interessante, Trajano, acerca dessa cristalização das religiões, acerca das passagens do Cristo e dessa construção, né? Desde Dionísio lá, quando ele coloca o marco, né, entre antes e após o Cristo veio trazer uma divisão na história. Então, a gente percebe que nesse decorrer do não enfrentamento, de não querer enfrentar essa psicologia profunda cristã, o ser humano foi adequando a ideia do Cristo muito aos seus caprichos. Isso a gente vê com a diversidade de linhas religiosas, a diversidade de pensamentos deturpados acerca da ideia cristã. Tanto que isso foi para o radicalismo, isso foi para... A gente pode ver nos idos da Idade Média como eram tratados aqueles que não seguiam determinado rito religioso, eram queimados vivos. Então, justamente, aquele Jesus que trazia uma ideia repressora, uma ideia do pecado, em que isso fez com que muita gente realmente se perdesse de si mesmo. Então, nesse contexto de, como você falou aí, da construção cristã na nossa caminhada, através das diversas religiões, doutrinas, correntes. Das diversas religiões, doutrinas e correntes,
a gente vai criando uma consciência, Trajano, muito mais além do que aquilo que nos aprisiona. Isso te permite colocar um cristal em casa e ser cristão. Isso te permite passear em qualquer tipo de ambiente religioso e ter a autoridade de ter uma imagem em casa. Porque você sabe que existe todo um conjunto por trás daquela imagem. Não é tão somente a imagem por si só. Porque talvez aquela imagem represente um amuleto de fé. Então, essa questão de que isso não lhe dá uma liberdade, até, Trajano, para passear também no que em aspectos humanos, em aspectos que nós julgamos inferiores aqui na Terra. São Paulo já dizia: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? E que estamos aqui na Terra justamente para que a gente possa experimentar de tudo, sabendo que temos que parar naquilo que nos faz bem, não nos equivocando nos erros e naquilo que nos atrapalha a caminhada, que nos faz um tanto quanto distante de si mesmos, né? Então, Jesus, ele traz essa psicologia de ninguém querer mudar a religião de ninguém. Chico Xavier já dizia que nunca quis mudar a religião de ninguém e que ele não acreditava que a religião de A fosse melhor do que a religião de B, mas que um Cristo bem entendido, bem compreendido, era a maior religião. Então a gente está falando de um espírito, né, que foi o amor, foi a experiência viva da caridade. E como você traz essa leveza na sua fala, e de uma forma até cortês, precisamos urgentemente, Trajano, fugir desses jargões religiosos que, ao mesmo tempo em que julga, aprisiona. Porque quando você chega usando jargões religiosos proibitivos para aquele outro, muitas vezes, como dizia Carl Gustavo Jung, você está mostrando uma sombra dentro de você. Porque a gente termina projetando no outro aquilo que a gente está, né? Então eu sou muito, muito tranquilo nesse sentido de viver esse espiritismo, como já dizia Dr. Bezerra de Menezes, mais pautado no raciocínio pelo amor e não nessa questão ortodoxa que traz a doutrina espírita muito paralelamente para as religiões. Não estou falando que é errado, mas precisamos aproximar pessoas. Precisamos trazer pessoas para a nossa doutrina. E quando a gente usa jargões proibitivos, o Cristo não foi assim. Gente, o Cristo acolheu. Temos diversos exemplos, né, de adúlteros, de pessoas obsidiadas, de pessoas pecadoras, de pessoas arrependidas. E a psicologia do Cristo entra tão profundamente nesse sentido, em que em nenhum momento Jesus Cristo julgou ninguém, Trajano. E o maior atributo do Cristo foi o acolhimento. Ele acolheu a todos. E quem somos nós para estar julgando? Eu tenho feito muitas reflexões acerca de alguns trechos de Dr. Bezerra, que ele fala que nós espíritas nós não somos os eleitos. Nós detemos uma grande responsabilidade. E para que nós possamos ter um campo de atuação mais vasto, a gente tem que quebrar algumas características baseadas no ego. De se sentir melhor, de se sentir compreendido, de se sentir o dono da verdade. Eu estou falando isso porque esse tema se liga muito ao que o Cristo falou, e para mim o Cristo é a libertação. Né? O Cristo é o Salvador. E assim ele o fez quando ele lá em Betsaida, sentava num casebre. A gente vai ver isso no livro Ave Luz. Eu não me recordo o autor, onde ele sentava com todos
E eu lembro de uma passagem nesse livro que ele falava com Pedro sobre a ignorância. Né? Porque ele disse que ali, em Pedro ele construiria a igreja, né, dele, em cima de uma pedra bruta que era Simão Pedro. E ele falava sobre a ignorância nesse sentido: Pedro, vai, prega meu evangelho, não discrimina a quem quer que seja, apenas ame, estenda a mão e acolha aqueles que não pensem como você. Olha que exemplo. E aí mais à frente a gente vai ver São Francisco falando para os franciscanos, dizendo que vá, e se for necessário, use palavras. Entende? Vá, pregue, e se necessário, use palavras. Então, nesse momento em que a gente está voltando, trazendo a nossa proposição de pandemia, de reflexão e revisão de atitudes, e baseando também no livro de Joana, Jesus e a Atualidade, porque Joana traz atualidade nesse livro. Acho que é o primeiro livro, não, acho que é o segundo, né? Eu acho que é o Homem Integral, o primeiro. Então ela traz justamente Jesus e a atualidade. Como Jesus pode nos ajudar, é assim como em Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Então, como Jesus pode nos trazer esse bálsamo para uma vida mais leve, nesses embates diários, porque hoje a gente processa 1.900 informações. A capacidade de nossa mente de processar é 1000 vezes mais do que a época de Augusto, quando Jesus veio. Até porque naquela parte as escrituras eram feitas em couros de carneiro, os pergaminhos. Se secava e não se tinha escrita naquela época. Eu falo escritas assim, como a gente tem essa facilidade, né? Então, as escrituras eram para os mais abastados. Por isso que Jesus também preferiu falar por parábolas, que eram mais bem compreendidas. Então, eu acredito muito nesse Jesus, em nosso Jesus interior, cuja consciência é o grande balizador da nossa caminhada. Se está doendo, vamos retornar. Se eu estou achando que está pouco, eu tenho feito o amado Trajano. Muito esses colegas espíritas, né, religiosos que têm feito trabalhos diários, né, de evangelhos, de cultos. Eu acho que é nesse momento realmente que a gente precisa ver quem são aqueles comprometidos com a causa. Não estou julgando quem não é, até porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas acredito muito que o contato hoje com a divindade ele tem que ser mais incessante, mais diário, né? Como se a gente estivesse com aquela bateria de celular, né, descarregando e a gente se alimentando todos os dias, porque realmente a gente está vivendo uma psicosfera bem mais densa. Concorda, meu amigo? Concordo, perfeitamente. Ainda, e dentro dessa linha de raciocínio sua, trazer um pouquinho aqui umas provocações. Eu tenho um pouco de chacrinha em minha vida, né? Eu não vim aqui para explicar, eu vim para complicar. Eu gosto de futucar para justamente trazer a reflexão. Uma certa feita, aliás não, várias vezes eu costumo ver na rua, e de novo eu falo, não é um julgamento, é observação científica da minha parte. Muita gente fala assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Raelma, lindo texto, Raelma. Jesus vai voltar. Para Jesus voltar, ele tem que ter ido. Jesus nunca foi. Nunca foi. Ele sempre esteve aqui, é o governador da terra. Ele está sempre nosso, a gente precisa de uma relação mais íntima. Dentro do conceito espiritualista dos Irmãos de Luz, eu gosto de observar sempre que... Oi, você teve uma quedinha aí, não foi? Ficou rodando aqui? Foi. Pronto. Dentro da linha espiritualista, eu sempre gosto de observar que as religiões Umbanda, Candomblé, respeitam muito a figura de Jesus, respeitam Deus, respeitam o politeísmo também, os elementais. Quando eu passo na Igreja Universal, que eu vejo às vezes o pessoal ali, cada um na sua afinidade, cada um na sua realidade, cada um acreditando como um bem lhe aprovei, e cada um é tocado do seu coração.
que importa é falar de Jesus, a maioria das religiões aí, sabendo quem é ele e desenvolver uma relação de intimidade próxima com ele. Independente dos manuscritos circunscritos, os obscritos, ele, como diz o Augusto Cury, que também falou essa frase sua aí, foi o maior psicólogo de todos os tempos. Augusto Cury tem um livro com esse título. E eu vou muito além. Ele foi um mau médico, ele foi um mau médium, ele foi um mau advogado, foi um mau engenheiro, ele foi um mau tudo. Né? Professor, pedagogo, que a Terra já conheceu. A gente vê muito nessa caminhada as pessoas ainda confundindo, mas cada um a seu tempo, Jesus com Deus. Há pouco tempo eu vi uma live aqui que uma grande amiga palestrante falou assim: a gente não tem o direito, aí eu falo direito no sentido mais mesmo, de respeitar a origem das coisas. Pai nosso que está no céu, teu santificado. Quando a gente fala mãe de Deus, a oração é mãe de Deus mesmo. Não cabe a nós falar a mãe de Jesus. Porque na religião que ela foi criada, é mãe de Deus mesmo. Agora, pasmem, outro sim, a oração, a prece, é algo livre. Você pode se comunicar com Deus. Imagine o cara que não sabe ler, escrever e falar direito. Mas ele se comunica com Deus lá no meio de tudo que é distante da nossa cidade. Ele chega para Deus sinceramente, de coração, e diz: Deus, obrigado por tudo, pelo pouco que eu tenho. Isso é uma oração. A oração, a prece, se conectar, daí vem o termo religare, de religião, é se conectar com o divino. Conectando com o divino, você está conectando com Jesus e vice-versa. Então, assim, as pessoas se prendem, Yuri, muito a clichês, a rótulos. A forma. A forma. Então, Jesus está dentro da gente. Ele é íntimo, a centelha divina está dentro da gente. O assassino mais cruel, o homicida. Muita gente pode se chocar com o que eu vou falar agora. Pode ser um serial killer. Ele, no tempo dele, tem Jesus lá dentro. Só que precisa ser encontrado e resgatado. Se vai levar uma semana, um ano, 10 anos, 2 encarnações, vai depender do livre-arbítrio, ferramenta do progresso, o esforço dele. Mas Jesus, 2000 anos, não tem gente. O que você falou é muito interessante, Trajano. Só desculpe lhe interromper. Acerca da forma, né? Então, hoje a gente eu não falo hoje pandemia, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando hoje nesse século, né? Nesses 20 anos desse século, a gente tem vivido realmente um momento de muita chamamento para o conteúdo. Talvez por isso que tenham surgido essas grandes estatísticas acerca dos distúrbios psicológicos. Porque a forma, ela tem sido um tanto quanto evidenciada, entretanto, é o conteúdo que tem trazido o equilíbrio e a paz para as pessoas. Né? E a gente pode ver esse excesso da forma através das redes sociais, né? Onde há ausência na presença. E a gente nunca se teve tanta tecnologia, mas também nunca tivemos um sem número de enfermos da alma, de depressivos, de suicidas. E o que Jesus, à época, combateu foi a forma. Entretanto, a construção da Igreja Católica, sem nenhum tipo de censura, foi pela prisão da forma. Tá? E Kardec, ele veio destruir a forma. Né? Veio justamente trazer essa nova percepção do Cristo através do magnetismo pessoal, pela prática do bem. E é muito interessante o que você falou, que o maior criminoso, sob a nossa visão, eu tenho visto, Trajano, com toda sinceridade, ateus tendo posturas de cristãos, de muito mais de cristãos. Eu faço algumas campanhas de doação e muitos ateus doam. Aqueles de mão na massa mesmo, né? A gente está falando a conexão. Muitos ateus têm aquela consternação em se sensibilizar com a dor do outro, sem discutir muito a caridade. O que acontece é que nós, cristãos, estamos discutindo muito a caridade.
Aí o socorro chega tarde. Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes nos falava, né, que sem Jesus uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus um espinho tem 1000 flores. E que o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E a gente tem, querendo de alguma forma raciocinar demais acerca da caridade, do amor ao próximo, do ouvir o próximo. A caridade moral hoje é a que precisa ser mais exercida. A caridade do acolhimento, e a gente termina perdendo oportunidades maravilhosas de sermos verdadeiros cristãos. E é muito interessante que estamos perdendo muito espaço em virtude dessa discussão, muitas vezes irrefletidas, para as outras religiões, onde a fé realmente tem sido bem praticada, sem tanta complexidade. Gente, quando se trata de caridade, de amor, a gente não tem que ter tanta complexidade para isso. E hoje eu tenho visto em algumas leituras Então, é o que você falou, a forma. Gente, desculpe, o conteúdo. A gente está numa era agora do conteúdo. Então, a forma não quer dizer mal, Trajano. De que adianta lermos 1000 livros, doarmos litros de sopa, se a gente não transformar um pouquinho do nosso coração? Não dar um bom dia, continuar julgando, continuar se achando melhor. Então, assim, eu sou muito contra a forma. Desculpe, assim, dizer isso, mas... Não, você tem todo o direito de ler a forma que mais você se sente confortável. Se a gente puder, se a gente se esforçar para que o nosso conteúdo seja mais efetivo dentro do nosso processo de vida, pelo anonimato, onde aquela caridade moral, ela realmente é a que mais vai prevalecer para a nossa evolução, a gente vai dar passos largos. A caridade do bom dia, do sorriso, da motivação, levando esperança para aqueles perdidos, levando sorrisos para os tristes, levando... São Francisco já nos dera esse roteiro, né? Yuri, desculpa interromper. Aqui pra gente, não sei para os outros, a imagem sua tá congelada. Eu tô ouvindo só sua voz. Já voltou? Você tá se vendo? Tô me vendo. Sua imagem tá processando. Tá normal roda e avisa. Não, mas a gente tá ouvindo sua voz. Perfeito. É só para avisar, é só para nos avisar que temos mais 7 minutos. 7 minutos. Acredito. Mas a gente vai trabalhar em cima de 5 para o Instagram não nos surpreender. Então, vamos para a reta final aí de Jesus. Pra gente... aqui está congelado, assim, mas eu estou me vendo na transmissão, mas estou ouvindo você perfeitamente. As pessoas estão me vendo aí, gente? Se for dar um ok aí. Eu não estou só ouvindo. Então, você está congelado. Nossa Senhora. Mas se tem áudio, tá ótimo. Vamos lá. Tá ótimo. Vamos tocando aí. Falta 5 minutos. E aí a gente vai agora para a reta final aí, da questão da vida de Jesus, né? O significado dele nesse contexto, né? Você falou de pandemia aí, eu trouxe também essa questão de pandemia, porque é um momento da gente rever atitudes. É um momento, voltou agora. Beleza, sua imagem. É um momento da gente rever essas atitudes, né? Ao que ele nos ensinou, para aplicar uns aos outros. Estamos em casa, a gente tem a oportunidade de falar com o vizinho, saber o nome dele, né? De ficar mais próximo do filho, do irmão, do... Eu sei que você tem sua agenda também. Eu, por mim, ficava aqui reconectando 2, 3 vezes, mas a gente aí, você tem sua agenda. Então, assim, eu vou encerrar aqui com minhas palavras, né? Deixar à vontade aí você nos próximos 3 minutos, 4 minutos, deixar a palavra com você. Só umas provocaçõezinhas assim, né? As músicas que a gente já ouviu na nossa vida, né? Roberto Carlos,
Jesus Cristo, eu estou aqui, né? E para quem tem dúvida ainda de falar de Jesus e Cristo, o Cristo na liturgia se refere à unção, à questão da ressurreição, a cristandade que ele trouxe do homem Jesus, né? Um homem, um certo dia ele falou, aquele vídeo, né? Que 10 em cada 10 palestras Jesus bota, eu boto também 11. Tem discussões da ciência sobre etnia, né? Jesus, a sua origem caucasiana, a sua origem hebraica, judeu, né? A questões que vocês podem ver à luz do espiritismo aí, gente. A gente se apega tanto a materialismo. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, mas Jesus sabia que ia ser traído. Aí eu trago uma provocação. O que é traição se a gente sabe que vai ser traído? Se a gente sabe que não vai ser perdoado e Pedro negou 3 vezes. Essas lógicas que eu gosto de perguntar, para provocar. E outra, Judas já reencarnou, veio como Joana d'Arc santa. Então, gente, para com isso de ficar queimando, falando de nomes, que são apenas rótulos. Imagine a missão desses espíritos em aceitarem a missão de trair o nosso Salvador, de negar o nosso Salvador. Imaginaram essa missão, gente? Negar o Cristo, supostamente trair o Cristo, não é fácil. Porque ali houve todo um processo, um preparo espiritual, né? Para que eles viessem com aquelas missões. Então, é essa questão, Trajano, de que a gente tem que se aprofundar, né? Questão mais circunstancial dos acontecimentos, né? O porquê trazer disso. Uma reflexão lógica. Para que isso? O porquê disso? E, pois não, Trajano, pode continuar. Não, palavra sua. Faltam 3 minutos aí, jogue duro. Então é isso, gente. Justamente a gente fazer reflexionar sobre esse Cristo redivivo dentro dos nossos corações. Como dizia Amélia Rodrigues, precisamos tirar o Cristo da cruz e trazer para dentro dos nossos corações. Porque o Cristo, ele está diariamente, ele se apresenta diariamente na nossa caminhada. Ele tem se apresentado muito na simplicidade do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente vai à busca de complexidade, querendo ver o Cristo, sentir o Cristo. Mas às vezes na simplicidade ali, de uma oportunidade de ajudar, de não julgar, de estimular, é aí que a gente sente a essência dele na nossa caminhada. Como já dizia Divaldo, né? Não te canses de amar, nem te recuses a servir, porque a verdadeira felicidade pertence sempre àquele que trabalha e semeia luz. Então é essa mensagem final que a gente deixa sobre Jesus, nos propondo a quebrar uma visão cristalizada de Jesus, levando também mas também trazendo aquele Jesus para dentro de nós, nos auto-perdoando pelos nossos equívocos, pelas nossas coisas do passado que fizemos sob o nosso ponto de vista errado, e nos perdoar, porque ele nos perdoa. Se você praticou atentados contra a vida, atentados contra si, contra outro, contra seus pais, negou alguma coisa, gente, se perdoe. Agora, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E Jesus é isso. Jesus é redenção e misericórdia. É o modelo e guia para ser seguido. É o nosso modelo em tudo, é vida. Jesus é vida. Vamos nos amar. Para quem se sente distante, o Instagram está dando aqui, faltam 20 segundos. Queria muito agradecer a todos vocês. Desculpe, Yuri. Para a gente fechar a porta na nossa cara. Muito obrigado a todos. Semana que vem. Me convide. Me convide semana que vem. Pronto, a gente volta aí. Beijão. Obrigadão aí, viu? Beijão, gente. Deus, amigo. Te amo. Prazer, Trajano. Muito obrigado. Obrigado. Te amo, cara. Você.